que foi a sua experiência perto da morte. Eu estava engasgado com a comida, quase em bloqueio total e não conseguia entrar ar. Depois de várias tentativas de tirá-la, afundou, pois estava realmente alojada na minha garganta e eu estava ferrado. Comecei a me sentir tonto e tudo se movia lentamente. Lembro-me de pensar que era uma maneira embaraçosa de morrer e que eu não queria que meu filho estivesse olhando. Era no café da manhã. Comecei a ligar para o 911 quando meu marido apareceu atrás de mim e começou a prestar primeiros socorros. Ele tirou o bloqueio e eu comecei a vomitar em todos os lugares. Foi muito intenso. Ainda fui ser examinada por um médico para ter certeza de que meus pulmões estavam limpos porque me sentia tonta por horas depois e minha garganta estava crua. Demorou um dia mais para sarar. Ele salvou minha vida a 100%. Acidente de carro. Atingimos um pedaço de gelo e passamos por cima de um balustrade de um penhasco de 40 pés. Eu sabia que estava morto no momento em que tirei minha perna do pedaço de porta esfaqueado e o sangue saiu como uma torneira. Pensei que poderia pelo menos voltar para a estrada para pedir ajuda antes de desmaiar e assim fiz. Eu marquei um caminhão que passava e desmaiei e morri na ambulância antes que eles me trouxessem de volta. Os bombeiros usaram meu rastro de sangue para encontrar meu carro amigo que salvou sua vida. Então a missão cumprida. Eu tinha 11 anos. Eu tinha acabado de desenvolver asma e minha mãe se recusou a deixar de fumar em casa. Uma noite eu tive um ataque severo. Estou tentando usar meu inalador de resgate e ele não está funcionando. Cada vez que tento inalá-lo, ele sai pelo meu nariz. Eu entro em pânico. Lembro-me muito bem de minha mãe fumando um cigarro, pois o pânico está dando lugar à hipoxia. Grita para mim para usar meu inalador. Logo antes de perder a consciência, percebi que era isso. Estou morto. Não havia muita vida para brilhar diante dos meus olhos. Uma sensação de calma e paz se instalou sobre mim quando eu desmaiei. Meus pais fizeram RCP em mim até que os paramédicos chegaram. Acordei no UTI dias depois, com um tubo enfiado na garganta. Os médicos ficaram surpresos por eu ter sobrevivido. Minha mãe nunca mais fumou dentro de casa depois disso, mas o carro ainda era um jogo justo para ela. Fui diretor de um dos maiores museus dos Estados Unidos e subi ao palco para fazer uma apresentação bastante controversa. Eu já estava bastante nervoso. Há um estrondo do centro da minha cabeça. Não sinto meu corpo cair, mas posso dizer que bati no chão. Minha visão embaçou e ficou vermelha. E nos 3 segundos após o estrondo, cheguei à conclusão de que fui baleado e tenho segundos para viver. Sou um homem muito grande enquanto estou desbotando. Vejo meu amigo, a enfermeira do museu de 90 libras 40 quilogramas, tentando me puxar para cima. Eu estava em estado de choque e a dor não me incomodava muito, mas doía muito. A agonia indescritível que em apenas 2 segundos fez com que a morte parecesse misericórdia. Aceitei com muita calma que o rosto de minha amiga enfermeira era a última coisa que eu veria e desapareceria. Eu tive que morrer uma morte dramática e viver para contar sobre ela. Acordei 4 horas mais tarde em um hospital após uma cirurgia de emergência. Afinal, eu não tinha sido baleado. De alguma forma eu tinha um dente do siso que tinha ficado altamente infectado e o abscesso explodiu para cima em minha cabeça, dividindo o dente da ponta maxilar e quebrando meu maxilar esquerdo. Ela irrompeu com tanta força que meus olhos sangraram e a dor me deixou inconsciente. Enquanto eu estava fora, meu dente do siso foi arrancado sem anestesia e a infecção foi drenada. Eu fico com tremores fantasmas só de pensar nisso. Explosão da casa. 3 anos Edmonton. Lembro-me vividamente de estar ao lado de um fogão que alguém estava consertando no apartamento do porão da casa de meus amigos pais, que estávamos visitando. Em seguida, eu estava abrindo meus olhos à luz do dia lá fora. Eu apaguei completamente enquanto o fogão a gás explodia e pousei limpo na entrada da garagem. Meu pai e minha mãe estavam na primeira página do Edmonton Journal 1993. Lembro-me claramente de pensar que o brilho era o céu e que eu tinha morrido e caí no céu. Minha irmãzinha tinha morrido várias semanas antes do CID e minha mãe e meu pai tinham que explicar para onde ela tinha ido e eu pensava que eu estava no céu, mas era o céu. Um carro bateu em minha casa e me bateu quando eu era criança. Eu estava sentado no sofá na época e ali me bateu. Atravessou o próximo muro até a garagem. Depois veio para descansar em cima do meu colo, prendendo-me ao sofá com o seu peso total. Não vou entrar em detalhes demais sobre meus ferimentos. Basta dizer que era um gorê bonito. Demorou mais de 1 hora para que os socorristas me tirassem debaixo dele. Essa hora está nebulosa na melhor das hipóteses. Lembro-me de tanta dor em algum momento, senti uma sensação de paz avassaladora sobre a situação, tipo,
Eu instintivamente sabia que tudo o que eu tinha que fazer era me soltar e a dor iria parar. Comecei a me soltar. E comecei a escorregar. A dor parou. O mundo abrandou. E tudo começou a desvanecer. Parecia que eu estava flutuando na água. E todo medo e agonia foram levados para longe de mim. Voltei para dentro de mim ao som de um bombeiro gritando para ficar acordado. Imediatamente a dor voltou e eu estava completamente aqui novamente. Só muito mais tarde na vida que fui interrompida no meio do processo de morte. Eu estava investigando um incêndio no meio do nada. Era um único trailer largo com uma casa de tijolos construída em torno dele. Que se você não sabe, os reboques queimam como uma tocha e o tijolo significa que todo o calor ficou lá dentro, tornando tudo extremamente instável. Eu estava andando tirando minhas fotos e pisei acidentalmente em uma parte do telhado que de alguma forma ainda estava presa à parede de tijolo que ainda estava de pé. Toda a parede de tijolos caiu então em cima de mim e me enterrou. Isso doía muito. Não sei se você sabe como é cair uma parede de tijolo em cima de você, mas tudo dói. Em todos os lugares. Fiquei deitado debaixo dos tijolos provavelmente por 5 ou 6 minutos tentando descobrir o quanto eu estava ferido, se alguma coisa estava quebrada. E se eu ia ficar deitado até morrer porque não tinha serviço celular e ninguém ia me ver se eu não conseguisse me desenterrar. Estou no meio de um prédio completamente queimado. A quilômetros de distância de qualquer lugar enterrado sob uma parede de tijolos. Eu, felizmente, só tinha arranhões e hematomas e consegui me desenterrar depois de um bom tempo. Mas o bom Deus me feriu por um bom tempo. Eu tinha 13 anos. Nas primeiras semanas de um novo ano letivo em uma nova escola, eu ficava depois das aulas com outro aluno com quem eu me divertia, tentando fazer amigos. Ele me levou para o bosque atrás de sua casa e me mostrou uma árvore que ele gostava de subir com algumas tábuas através dos galhos inferiores para sentar. Subimos até os galhos superiores deste pinheiro meio morto e eu esqueci que este garoto era pequeno e possivelmente 50 libras mais leve do que eu. Pensei que estava sonhando com o momento em que o galho se partiu. Eu estava caindo de uns 30 pés para cima em uma árvore. Isto não poderia ser real. Certo, essa ilusão foi quebrada quando eu bati no primeiro galho. Então eu tinha quase certeza de que ia morrer. Atravessei mais ramos no caminho para baixo que me rasparam, mas felizmente absorvi energia ao quebrar os ramos secos em vez dos meus ossos. Provavelmente ajudou que eu aterrissei em uma pilha de galhos em vez de solo duro também. Quando aterrissei, tive um momento para pensar, não foi tão ruim quanto eu pensava. E depois gritei, porque ainda estava muito ruim. Entretanto, levantei-me e cochei. Cortei e machuquei tudo. Mas não gravemente ferido. Minha pobre mãe não se divertiu. Eu quase me engasguei com os Skittles quando era criança. Compartilhei isto antes. Mas quando eu tinha uns 11 anos de idade eu estava em casa sozinho um dia durante o verão, apenas assistindo TV enquanto comia Skittles. Eu gostava de colocar um monte na minha boca e fazer como uma bola de Skittle que eu mastigava. Algo no programa que eu assistia me fazia rir e eu engoli a bola, que se alojou na minha garganta. Depois experimentei alguns segundos de puro terror porque percebi que não havia ninguém aqui para me ajudar e provavelmente eu ia morrer. Felizmente, lembrei-me de um desenho animado ou filme em que alguém encravou o estômago em uma cadeira e tirou algo da garganta. Então, eu me agarrei ao canto da poltrona reclinável mais forte que pude com meu estômago e realmente funcionou e estourei a bola pequena para fora. Foi uma sorte incrível porque eu realmente não tinha ideia do que estava fazendo. Mas um dos piores sentimentos que já experimentei. Definitivamente nunca mais comi Skittles dessa maneira depois disso e até hoje ainda estou um pouco paranoico sobre comer certas coisas quando estou sozinho.